Já sentiu o peso de ser descartado? Como se sua história não valesse nada aos olhos dos outros? Como se suas tentativas, seus sonhos, fossem jogados fora sem uma segunda chance? Eu sei bem como é. Há alguns anos, fui rejeitado de formas que marcaram minha alma. No trabalho, fui passado para trás numa promoção que eu sabia que merecia. Amigos que eu considerava família se afastaram quando mais precisei deles. E pior, comecei a duvidar de mim mesmo, como se talvez eles estivessem certos em me deixar de lado. A dor da rejeição era como uma faca cravada no peito, e eu me perguntava se algum dia me levantaria, numa noite sozinho no meu quarto, com o eco daquelas rejeições na cabeça. Peguei minha Bíblia, quase sem esperar nada. Meus olhos caíram em 1 Samuel 16:7. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aquelas palavras me acertaram, mas confesso, pareciam distantes. Como Deus poderia ver meu coração se eu me sentia tão invisível? Pensei em José, vendido pelos irmãos, e Davi, ignorado pela própria família, mas escolhidos por Deus. Minha fé estava fraca, e eu não sabia se Deus realmente me via. Na igreja eu via pessoas celebrando vitórias e me sentia um estranho. Minha oração era mais um sussurro de desespero. Deus, você me vê? Ainda há um plano para mim? A rejeição me fazia sentir como se eu fosse um erro, alguém que não merecia vencer. Minha vida parecia um campo de portas fechadas onde ninguém acreditava no meu valor. Mas naquela noite, uma faísca brilhou na escuridão. E se Deus estivesse me vendo mesmo quando os outros me descartaram? E se Ele estivesse preparando uma vitória silenciosa, como fez com José e Davi? Não tinha forças, mas aquela pergunta me fez segurar a Bíblia com mais firmeza, esperando que Deus me mostrasse que minha história não tinha acabado. A rejeição era como uma sombra que me seguia, mas eu resolvi lutar. Pensei que se provasse meu valor, poderia superar a dor. No trabalho me esforcei dobrado, aceitando tarefas extras, tentando mostrar que eu era capaz. Tentei reconstruir laços com amigos, enviando mensagens, buscando reconciliação, mas muitas vezes recebia silêncio ou indiferença. Cada rejeição nova era como mais um tijolo num muro que me isolava. Eu estava num deserto, com a areia da dúvida queimando meus pés. Na minha fé mergulhei na Bíblia buscando promessas de vitória. Voltei a 1 Samuel 16:7, repetindo: O Senhor vê o coração. Li sobre José, traído e vendido, mas elevado por Deus. Li sobre Davi, subestimado, mas escolhido para derrotar Golias. Tentei orar, pedindo a Deus para me levantar, mas minha fé vacilava. Deus, por que me descartaram? Você ainda tem uma vitória para mim? Minhas orações pareciam frágeis, como se não chegassem ao céu. Fui aos cultos. Participei de grupos de oração buscando respostas. Um pastor pregou sobre 1 Samuel 16:7, dizendo que Deus escolhe os rejeitados para grandes propósitos. Anotei, tentei crer, mas a dor da rejeição ainda pesava. Na igreja, ouvia testemunhos de pessoas que superaram o desprezo, e isso aumentava a minha culpa. Eu me perguntava: por que não consigo crer na minha vitória? Minha vida parecia uma batalha perdida, onde eu era sempre o último escolhido. Numa noite, após mais uma porta fechada no trabalho, sentei exausto, com a Bíblia ao meu lado. Estava cansado de tentar provar meu valor. Só consegui murmurar: Deus, se você vê meu coração, mostra-me a vitória que você tem para mim. Eu estava no limite, com apenas um fio de esperança, esperando que Deus trabalhasse em silêncio, como fez com José e Davi. Naquela noite, quando murmurei: Deus, mostra-me, algo mudou. Peguei a Bíblia com o coração pesado e voltei a 1 Samuel 16:7. O Senhor vê o coração. Li sobre José, que dos calabouços chegou ao palácio. Li sobre Davi, que de pastor se tornou rei. Pela primeira vez, aquelas histórias não eram distantes, eram para mim. Era como se Deus estivesse sussurrando na minha alma: eu vejo você. Sua vitória está sendo preparada em silêncio.
Percebi que todo esse tempo eu buscava a aprovação dos outros, mas Deus via meu coração e tinha um plano. Eu comecei a chorar, mas era um choro de alívio. Pensei em José, descartado pelos irmãos, mas escolhido por Deus. Pensei em Davi, ignorado pela família, mas ungido por Samuel. Minha rejeição não era o fim, era o começo de uma vitória que Deus estava escrevendo. 1 Samuel 16:7 me mostrou que o olhar de Deus é diferente. Ele não me descartava. Naquela noite, orei diferente. Deus, você vê meu coração. Prepara minha vitória em silêncio. Uma paz inesperada envolveu minha alma. Não era como se o emprego tivesse voltado ou os relacionamentos estivessem restaurados, mas eu sabia que Deus estava comigo. Pensei no silêncio de Deus com José na prisão, que era, na verdade, um tempo de preparação. Minha fé, por menor que fosse, era suficiente. Naquela noite, dormi com uma leveza nova, sabendo que Deus estava trabalhando em silêncio e a vitória estava chegando. Depois daquela noite, comecei a caminhar com uma nova esperança. A rejeição ainda doía, o trabalho instável, os amigos distantes, mas eu não me sentia mais descartado. 1 Samuel 16:7 se tornou minha âncora. Deus via meu coração e sua vitória estava sendo preparada. Comecei a confiar que Ele trabalhava em silêncio, mesmo quando eu não via. Isso mudou como eu orava, como enfrentava a dor, como via minha própria história. Decidi parar de buscar a aprovação dos outros. Continuei trabalhando duro, mas com fé de que Deus abriria as portas certas. Tentei reconstruir relacionamentos, mas sem a pressão de provar meu valor. Minha oração mudou. Em vez de pedir para ser aceito, dizia: Deus, você vê meu coração. Prepara minha vitória. Criei uma rotina simples. Lia 1 Samuel 16, orava com confiança e descansava no plano de Deus. Aos poucos, a dor da rejeição perdeu força, e senti uma força que não explicava. Eu também comecei a compartilhar minha história na igreja. Antes escondia minha dor, com vergonha de parecer fracassado. Mas quando contei como Deus me viu quando outros me descartaram, vi rostos se iluminarem. Uma irmã disse que minha história a inspirou a confiar em Deus após ser rejeitada no trabalho. Minha dor, que eu achava que me isolava, estava sendo usada por Deus para trazer esperança. 1 Samuel 16:7 me lembrava que Deus vê o coração, como viu o de José e Davi. Aos poucos vi vitórias. Uma nova oportunidade de trabalho surgiu, pequena, mas um recomeço. Um amigo perdido voltou a se aproximar, com uma conversa honesta. Minha fé cresceu, não por minha força, mas porque Deus estava trabalhando em silêncio. Minha história estava se tornando um testemunho de que Deus prepara vitórias para os descartados. Se você foi descartado, rejeitado, subestimado, quero te dizer, Deus está te assistindo vencer em silêncio. Minha jornada me ensinou que 1 Samuel 16:7 é uma promessa para você. Deus vê seu coração e sua vitória está a caminho. José foi vendido, Davi foi ignorado, mas Deus os levantou. Ele está trabalhando na sua vida agora, mesmo que você não veja. Quero te dar conselhos práticos. Primeiro, ore com confiança. Diga a Deus sua dor e creia que Ele vê seu coração. Segundo, espere nas pequenas vitórias. Agradeça por cada passo, cada porta entreaberta. Terceiro, conecte-se com uma comunidade. Compartilhar minha história na igreja me mostrou que não estou sozinho, e você também não está. Falar sobre sua rejeição pode reacender sua esperança. Acima de tudo, creia que Deus está preparando sua vitória em silêncio. 1 Samuel 16:7 promete que Ele vê o que ninguém vê. Hoje, te desafio a abrir sua Bíblia em 1 Samuel 16:7 e ler em voz alta. Peça a Deus para mostrar sua vitória. Talvez seja orar com o coração aberto, contar sua história, ou confiar num passo pequeno. Quero te convidar a fazer isso agora. Ore. Deus, você vê meu coração. Prepara minha vitória em silêncio. Depois, dê um passo. Sua história, com toda a rejeição, é o lugar onde Deus está trabalhando. Ele está te assistindo vencer, e sua fé vai inspirar outros.
Vamos caminhar juntos confiando que a vitória está chegando.